Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho. Com grande alegria retornamos os nossos estudos e mantemos o nosso encontro do Livro dos Espíritos, que tanto nos auxilia para que estejamos aqui confiantes, tirando nossas dúvidas, tirando os nossos questionamentos mais profundos, mais íntimos da nossa alma, para que possamos atravessar esta encarnação cumpridores das nossas tarefas, cumpridores dos nossos propósitos, principalmente aqueles que conquistamos em inúmeras encarnações passadas e que agora já temos o discernimento através dessa doutrina consoladora. Então, nesse momento, pedimos a participação amorosa, o amparo de nosso querido Dr. Herma e toda a sua equipe, dos nossos mentores e daqueles, Senhor, que possam nos auxiliar e nos intuir neste momento de estudo. Graças a Deus. E hoje o nosso estudo do Livro dos Espíritos vai da questão 172 até a 188, onde nós estamos tratando da encarnação nos diferentes mundos, que é o capítulo 4. Mas essa parte ela é muito interessante porque ela nos remete a questionamentos que nos são muito comuns, muito íntimos muitas vezes. Nós gostaríamos de saber, a partir do momento que nós já entendemos que somos espíritos, que estamos aqui numa trajetória, né, seja provacional, seja expiatória, seja até de cunho missionário, mas quando nós compreendemos que nós estamos aqui nos melhorando, avançando encarnados e que ao retornarmos à pátria espiritual, muito em breve teremos outra oportunidade de nós encarnarmos, fica dentro de cada um de nós muitos questionamentos com relação a para onde nós vamos, né, quando nós retornarmos. No momento onde conhecemos a atual situação do nosso planeta Terra, né, que sofre transformação, entrando num mundo de regeneração, retornaremos para cá? Por que alguns retornarão, outros não? O que tanto se fala sobre isso? Né? Outros mundos aos quais eu poderia galgar, né, me são acessíveis? Como que eu escolho esses mundos? Então essas perguntas todas elas ficam, né, muitas vezes rondando o nosso pensamento, o nosso íntimo, e essa doutrina maravilhosa traz todas essas explicações. Mas ao invés de começar pela questão inicial desse estudo, que é a 172, eu vou avançar um pouquinho e vou lá na 176, porque ela é alvo das nossas muitos comportamentos que nós apresentamos no nosso dia a dia. E aí o item B, não é nem a questão. Kardec pergunta assim: pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? E aí os espíritos respondem: nenhuma utilidade teria nisso. E aí a gente olha assim, né? Muitas vezes nós convivemos com pessoas com grandes dificuldades de entendimento e nós nos aventamos a fazer aquele julgamento de que aquela pessoa nada entende, nada sabe, que está ali pela primeira vez provavelmente, né? Então que muito ainda tem que aprender, né? E aqui existe um ensinamento oculto em que nós, em primeiríssimo lugar, não devemos nunca fazer o julgamento para o nosso irmão. Mas vamos falar de nós mesmos. E nós? Como nós estamos fazendo o nosso julgamento? Será que eu me considero pertencente a esse planeta Terra? Será que eu me considero uma pessoa que está no lugar certo, na hora certa, da forma correta? Ou muitas vezes eu me rebelo e acho que eu não sou desse mundo, que eu deveria estar em algum lugar melhor, num país melhor, numa situação melhor, numa condição espiritual melhor, né?
E aí a gente volta para a questão A dessa mesma, o item A dessa mesma questão 176, e Kardec pergunta assim: homens há que estão na Terra pela primeira vez? E aí os espíritos respondem: muitos, em graus diversos de adiantamento. Então a gente vai observando que até nós mesmos poderíamos estar diante desse nosso estranhamento que tanto nos é comum, às vezes, quando estamos diante de alguma situação de dificuldade, nós sempre recorremos a esse, digamos, expediente de que aqui não é o nosso lugar, não é? Que nós estaríamos aqui pela primeira vez. Mas isso seria possível? Seria nos colocado a nós um mundo pela primeira vez sem que eu tivesse o entendimento? Bom, então eu vou deixar essa pergunta aqui para cada um de vocês refletir e vamos voltar no nosso estudo lá do começo. Então, vamos lá. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Né? Kardec pergunta se todas, uma vez que a gente já entendeu que a gente tem diversas existências, se todas vão ocorrer aqui na Terra. E os espíritos são absolutamente taxativos, dizendo que não. A gente já sabe, existem muitas moradas na casa do Pai, existem os diferentes mundos com a escala variada, que vai depender de quê? Do grau de evolução em que nós nos encontrarmos, né? As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, porém as das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, onde nós estamos, né? Esse estudo todo nos traz o quê? O conhecimento das muitas moradas do Pai, os muitos mundos que nós poderíamos conhecer, mas, acima de tudo, entender aonde nós estamos e por que nós estamos aqui. Se nós estamos numa das mais distantes condições de perfeição, cabe a cada um de nós um trabalho árduo de melhoria pessoal, que certamente irá refletir na mudança do planeta em que nós estivermos, porque nós influenciamos o meio assim como o meio nos influencia. Não há como desconectar uma coisa a outra. Daí tantas diferenças, tantas diversidades, tantos enfrentamentos, para que nós possamos despertar da nossa ignorância, da nossa indiferença, do nosso egoísmo e possamos nos movimentar em favor de uma melhora. Então esse é o objetivo, a melhora do coletivo e a melhora pessoal, que só vai acontecer quando nós sairmos da zona da reclamação e passarmos à zona do entendimento e da ação. São 3 etapas, né, assim, grosseiramente falando, né? Nós reclamamos, ou então nós despertamos, arregaçamos as mangas, percebemos a nossa condição pessoal, paramos de julgar o nosso próximo e vamos em direção de uma ação que, invariavelmente, na hora que começa comigo, influi e modifica o meio onde eu me encontro. Então, e esse período em que nós temos para exercer esse trabalho que é árduo, que é difícil, mas que uma vez iniciado não há como a gente retornar. E ele começa o quê? No conhecimento. Então, na hora que eu percebo que eu sou um espírito reencarnante, né? Sou um espírito na minha essência, sou reencarnante, vou ter que, muito provavelmente, retornar a esse mundo aqui para o trabalho contínuo da minha tarefa. Por que eu não vou começá-lo agora? Né? Para que eu possa encontrar aqui, já num estágio muito mais adiantado, num outro momento da minha caminhada, exatamente aquilo que eu plantei, né? Jesus já falou que nós herdaremos a terra, né? Então essa passagem de Jesus, ela tem inúmeras interpretações, né? Ela cabe em inúmeras situações, e nessa daqui principalmente. Então, se eu já fui um viking, se eu já fui um homem primitivo, se eu já morei nas cavernas, se eu trabalhei no campo,
né, como agricultor de uma forma muito dura numa outra encarnação, e daí eu não tenho essa memória, mas hoje eu colho os benefícios de habitar uma casa com saneamento básico, com água encanada, com luz elétrica, com o acesso da internet que nos permite esse conhecimento como nesse momento agora. Então, eu estou colhendo alguma coisa de um grupo do qual eu convivi em outros momentos da minha vida que se esforçaram para que aquilo chegasse até os dias de hoje. Então, qual é a minha parte? O que dentro da minha profissão, da minha família, do meu núcleo, eu posso atuar para que numa outra encarnação, quando aqui eu retornar, né, ou outros espíritos retornarem, meus irmãos, né, a minha irmandade retornar aqui nesse planeta, possa encontrar uma situação melhorada, adiantada, com menos problemas do que esses aos quais eu sou acometida hoje em dia. O problema da violência, o problema da falta de saúde, o problema da falta de habitação em inúmeros lugares, a fome que assola, doenças que se instalam, né, de tempos em tempos. Então, daí Deus não espera que cada um de nós vá levantar a bandeira e fazer alguma coisa de ordem monumental. Até porque se nós olharmos para o universo, nada do que nós fizermos aqui é de ordem monumental. Monumental é o que o Pai faz, né? Mas nós fazemos a nossa parte. Então, nós vamos retornar. Muito provavelmente, por que nós vamos retornar aqui na Terra? Né? A probabilidade pelo nosso entrelaçamento com outros espíritos, com os quais nós nos tornamos, né, responsáveis por determinadas situações. E como esses espíritos assim também necessitam da mesma lição, do mesmo aprendizado que eu, retornaremos ainda por algum tempo aqui na Terra. Mas é possível a gente encarnar num outro mundo? Claro, num determinado momento nós vamos avançar, nós iremos resolver essas nossas questões com os nossos irmãos e partiremos para outra. E aí Kardec pergunta, a cada nova existência corporal a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitos no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Então é isso. O nosso adiantamento e a nossa mudança de estágio, tal qual um estudante, né, ele depende exclusivamente do nosso aprendizado, do nosso entendimento e do nosso movimento de melhora, né? Nós já conhecedores que somos minimamente da doutrina espírita, sabemos que o que é mais valoroso não é o que a gente faz, mas o esforço que a gente empenha para vencer as nossas más tendências, os nossos vícios, que obviamente refletirão nos nossos atos, né? Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra, certamente, pelas nossas ligações, como eu falei. E aí pergunta assim, podemos voltar a esse depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhas vivido em outros locais que não a Terra. Vamos imaginar, se existem muitas moradas na casa do Pai, existem planetas semelhantes ao nosso e que abrigam espíritos com as mesmas condições que nós. Nós não somos os únicos habitantes do universo, né? Então, talvez tenha vivido em outros mundos, e isso é importante nesse momento, é importante em termos de conhecimento, mas de modificação não nos alterem absolutamente nada, porque nós não damos conta nem daquilo que nós aqui na nossa jornada estamos fazendo, né? Então vamos focar naquilo que é importante para nós. E aí, então é uma necessidade a gente viver aqui exclusivamente no planeta Terra? Não, não é uma necessidade, mas a gente pode e vai retornar aqui no nosso planeta Terra inúmeras vezes por conta da nossa necessidade que nós temos de resolver nossas questões.
E aí, dando um saltinho aqui, vamos na questão 177, onde Kardec pergunta: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, então a gente já sabe que o nosso destino final da nossa caminhada, que ainda é muito, certamente muito longa, né, será ser de um espírito puro. Mas ele pergunta assim, então é como se, né, graficamente, né, a escala espírita, ela é representada às vezes como uma escada, né, onde nós temos que avançar os diversos degraus. Então a gente vai pensar assim, a gente vai ter que passar por todos eles, todos aqueles mundos, né, atendendo a todas aquelas e por todos os mundos similares ao nosso, né, porque é isso que ele pergunta. Destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, não. Muitos mundos nós não passaremos. Imagine se nós conseguirmos nos transformar em espíritos regenerados a ponto de já galgarmos outros mundos mais avançados que o nosso, se nós necessitaríamos repetir essa mesma lição em outras escolas iguais às nossas. É a mesma coisa que um aluno que se forma no ensino médio, ele não precisa repetir o ensino médio em todas as escolas existentes, né, na sua cidade, no seu país, no seu estado, enfim. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. Saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia no outro do mesmo grau, né? E aí a gente para e pergunta assim, poxa, mas doutor Bezerra de Menezes, que já tinha condição de ir para um mundo maior, decidiu ficar aqui, né, em espírito, atuando conosco, nos auxiliando, nos ajudando, graças a Deus, né? Sempre falo isso, né? Por quê? Né? Se ele já poderia, por um único sentimento, que é o amor, né? Então nós vemos que o amor garantiu e garante a ele a possibilidade de, mesmo estando habitando num mundo que não mais é compatível com a condição moral dele, né? Na verdade ele não habita, ele está aqui em missão como espírito atuando, né? Mas os laços dele fazem com que o amor que ele carrega seja tão grande, tão imenso, que ele gostaria de levar todos aqueles, né, a quem ele ama. E quem são todos eles? A humanidade. Porque ele diz que enquanto tiver uma alma sofredora, aqui ele estará para ajudar. Então, esse sentido de amplitude, né, e certamente, num determinado momento, né, o avanço que será necessário, né, o planeta, ele sabe da condição em que o nosso planeta se encontra e que, uma vez regenerado, não mais necessitará, né, do amparo da forma como nos é dado, né? Então que nós aproveitemos muito esses espíritos amorosos que obram incansáveis, porque a gente fala de Dr. Bezerra de Menezes e nós somos extremamente gratos, mas existem inúmeros outros, ele não trabalha sozinho, né? Jesus destinou uma equipe imensa e destina infinitamente, porque seu amor é infinito, para que cada um de nós possa vir a trabalhar nesse exército do bem, né? Então, quando nós atuamos, né, numa casa de amor como essa, que é a Casa do Caminho, quando nós decidimos abrir o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, né, qualquer obra, né, que nos engrandeça pessoalmente, eles estão ao nosso lado, atuando para que nós, uma vez modificados, passemos a fazer parte dessa equipe maravilhosa. Então, todo esse estudo, todo esse conhecimento se resume num grande convite para que nós possamos nos modificar e nos transformar em seres melhores, auxiliadores daqueles que ainda não compreendem. Então, voltando aqui, é uma pergunta agora, 178, que todos nós já nos fizemos,
talvez tenhamos um pouco de preocupação quando estivermos na condição de reencarnantes, né? Estivermos espíritos desencarnados já prontos para retornar, né? Nesse ou em outro planeta. Mas essa é uma pergunta que a gente ouve muito e que é uma preocupação e é legítima, tanto é que ela foi incluída aqui nesse estudo. E a questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Ou seja, eu saio da Terra e posso encarnar num mundo inferior, em condições inferiores? E os espíritos respondem sim, quando em missão. Então, vamos imaginar, né? Nós temos notícia de que o espírito grandioso de Emmanuel, né, que foi o mentor de Chico, enquanto Chico aqui esteve entre nós, encarnado, porque ele ainda está entre nós de forma desencarnada, graças a Deus, mas Emmanuel já reencarnou, né? Emmanuel já reencarnou, assim como quando da partida de Divaldo acontecer, e a gente espera que não aconteça nem tão cedo, Joana de Ângeles já anunciou que retornará, né? Então esses espíritos, eles precisariam estar encarnados aqui, né? Eles fazem parte da nossa condição de espíritos, né? Inferiores ainda, né? Espíritos no começo da caminhada? Claro que não. Então eles vêm com uma missão, com o objetivo de auxiliar o nosso progresso, porque Deus tem interesse de que todos nós cheguemos à perfeição. Então eles dizem que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionarem meios de se adiantarem. Então, olha que interessante. O espírito jamais elevado que aceita com alegria a tarefa. Como nós estamos aceitando a nossa tarefa? Nós que ainda não somos espíritos mais elevados, mas que já adquirimos alguma coisa. Então, uma vez adquirido, a gente já andou. É igual aquele joguinho de tabuleiro, andamos uma casa. Se foi uma, se foi duas, se foi 10, não importa se foram 10. O importante é que nós já sabemos que estamos na caminhada. Então, toda tarefa no bem que nós recebamos com alegria, porque é motivo de mudança, de avanço, de aquisição, de adiantamento para a nossa caminhada. É meio para que nós nos adiantemos, por amor, né? Nós poderíamos nos adiantar de forma egoísta? Nunca, não existe essa lei no Código de Deus. Sempre necessitaremos um dos outros, por isso eles vêm até nós, por isso eles encarnam entre nós, por isso eles trazem conhecimento moral, intelectual, para que nós avancemos. Então, aí Kardec pergunta, mas não pode dar-se também por expiação? Né? Não pode Deus degradar-nos para mundos inferiores, espíritos rebeldes? E aí tem uma explicação linda que a gente não pode deixar de ler certinha para que a gente possa entender. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Então, podem conservar-se estacionários, é uma escolha nossa. Daí, nós sempre estarmos atentos. O que eu quero? Ficar onde eu estou ou me modificar? Mudar. Aquela condição, não, eu sou assim. Eu nasci desta maneira, né? Eu recebi esse tipo de educação, então eu não consigo mudar. Isso é optar por estar estacionário. Será que a gente gostaria de estar estacionário? Lendo isso aqui e compreendendo de uma forma mais clara, a escolha é nossa. E o livre-arbítrio de cada um de nós sempre é respeitado, né? Então, os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Quando nós não vamos para trás e ficamos lá, o que acontece?
É como aquele aluno, de novo, né, repetindo esse exemplo, porque é bem claro, ele repete, e ele vê os amigos indo embora, né? Porque tem uma hora que, por mais que aqueles que gostem, eles já estão adquirindo outros conhecimentos e querem seguir. Então, se nós queremos seguir os nossos amores, se nós queremos auxiliar os nossos queridos espíritos que hoje nos auxiliam, né, que nós façamos a nossa parte com alegria. E em caso de estacionamento, a reparação, aqui usa o termo a punição, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, às existências mal empregadas. Então, vamos analisar sobre isso. Às vezes a gente fala assim, mas eu posso voltar no mundo inferior? Vamos pensar. O mundo está avançando também. E aí, eu decidi, pelas minhas escolhas pessoais, morais, né, e intelectuais, que eu não vou modificar determinadas questões, determinados vícios que eu possuo, deixo isso para a próxima. Bom, todo o meu entorno modificou. Todo aquele conjunto com o qual eu vivia optou por outro caminho, pelo caminho do bem, e seguiu. E eu desencarno, vou para o plano espiritual, fico lá 50, 100 anos e resolvo voltar, né? Eu preciso voltar, é necessário que eu volte, eu ganho esse entendimento, finalmente, para fazer diferente, mas eu não vou poder voltar naquele mesmo lugar, porque aquele lugar já não está mais da forma como eu deixei. Então, será necessário que eu vá para alguma outra situação similar àquela que eu deixei, não a que está agora, né? Para que eu refaça aquele trabalho que naquele momento me era possível, mas que eu não quis, que eu optei por ficar ali de forma estacionária. Então, muitas vezes, há de ocorrer que eu venha até mesmo no planeta Terra, mas num outro país que ainda não adquiriu aquela condição, né, de progresso, né, como sociedade. E aí eu me sinto deslocado, fora do meu local, fora da minha condição. Tenho um intelecto, tenho um entendimento, sei o que precisava que acontecesse naquele local, mas eu venho numa situação onde o meu entorno não percebe. Será que alguém se identifica com essa situação? Então, vamos pensar sobre isso. Isso é resultado de uma escolha passada, onde fomos renitentes. Então, nós voltamos. E se nós nos percebemos nessa situação, é porque nós já temos condição de alguma coisa fazer. Então, que recebamos essa tarefa com alegria e sigamos. E para a gente finalizar, aqui, ó, questão 179, muito interessante. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não, dá-se cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Porque imaginem, se nós estivéssemos num local onde todos, né, estivessem no mesmo grau de adiantamento que o nosso, de entendimento, de mudança, né, não haveria o esforço para fazer avançar aquele local. Então, seria uma inércia no progresso, da qual Deus não compactua. Então, Deus trabalha de todo sempre e Ele espera que cada um de nós também faça a sua parte. Vamos levar, como o estudo prossegue, ele é longo, nós infelizmente não temos o tempo todo de explorar todas as perguntas, mas eu sugiro muito a que cada um leia, pense, reflita sobre esse estudo, sobre aquilo que a gente leva conosco do nosso conhecimento, sobre aquilo que a gente pode melhorar em todos os locais onde nós estivermos, né?
estaremos com esse mesmo corpo? Estaremos com essa mesma forma física? Não, e os espíritos explicam em outras questões mais adiante, mas isso não tem a menor importância. O importante é que nós saibamos receber com alegria a nossa tarefa, entendermos que num determinado momento, por uma ignorância ou por uma teimosia que ainda existia dentro de cada um de nós optamos por bater o pezinho e falar, não, eu vou permanecer aqui. Mas na magnitude da obra do Pai, não existe estagnação. Assim como as águas dos rios, elas contornam as pedras e elas acham o seu caminho. Que sejamos essas águas cristalinas, porque Deus espera que cada um de nós esteja alegre na sua tarefa que nos foi determinada. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, que nós sejamos muito intuídos em todas as tarefas, em todos os momentos da nossa vida, porque a oportunidade do trabalho não aparece somente dentro da casa espírita. A oportunidade do trabalho é dentro de casa, é na família, é na rua, é no trânsito, é no trabalho, é no convívio com aqueles que ainda necessitam de um conhecimento maior, assim como cada um de nós. Que esse Mestre Jesus ilumine a nossa caminhada e que esses espíritos amorosos, a equipe de Dr. Hermann, nossos mentores, possam sempre nos auxiliar nas nossas dificuldades. Muita paz a todos e que um ano de muito conhecimento e muita prosperidade para as nossas almas. Graças a Deus.